falei com a diretoria aqui da Sociedade Amiga, com as companheiras, para a gente fazer uma conversa aqui. Conversa que eu não sei se vocês estão acompanhando, mas é uma conversa que vem de muito longe. Qual que é a conversa que vem de muito longe? Alberto sabe, quando a gente foi vereador lá, em 2000, eu apresentei um projeto de lei, propondo a mudança do nome de Vila Mussolini, naquela ocasião, para Olga Benário. Porque você tinha que fazer um contraponto com alguém à altura, que era a Olga Benário, para se contrapor ao Mussolini. Você sabe que tem uma vila chamada Mussolini aqui em São Bernardo. Então essa atividade nossa, ela perdurou. Fiz 2 projetos nesse sentido. Um outro projeto foi no sentido de constituir uma comissão pela Câmara para poder reescrever a história da cidade, que é a história muito desarticulada, muito desorganizada, enfim. Mas aí depois, em 2003, acabei perdendo as eleições e essa luta, de certa forma, ficou amortecida. Mas no ano passado, o Dr. Jaime, e essa figura aqui fantástica, ele entrou com uma ação, que ele vai explicar depois, e acabou obtendo uma sentença judicial para a mudança de 3 nomes que nós levantamos: a Vila Mussolini, a 31 de Março e a Castelo Branco. Então, a partir dessas, o juiz peitou todo mundo, o Ministério Público, os representantes da Prefeitura, e deu uma sentença favorável. E deu um prazo de 180 dias para mudar as denominações, para substituir o nome de Mussolini, depende dos moradores, do que não querer, para substituir o 31 de março e para substituir a Castelo Branco. Então nós estamos fazendo reunião em vários lugares, porque já passou 90 dias, praticamente ainda falta um torno de 90. E aí eu conversei com as companheiras aqui para a gente fazer uma conversa. E o Alberto, eu liguei para o Alberto, se ele poderia vir falar um pouco sobre o significado de 31 de março. Depois o Jaime falaria sobre a lei, e depois a gente abriria a palavra para a gente conversar entre nós. Tudo bem? Pode ser esse encaminhamento? Só que não pode ser tão demorado, porque você sabe que na nossa juventude sempre é bom dormir um pouquinho mais cedo, primeiro deitar um pouquinho mais cedo, para poder preservar a saúde nossa. Eu passo para o Alberto, todo mundo que já conhece aqui, o Alberto foi vereador por 3 mandatos, aqui, principalmente aqui no Tabuão, teve um papel importantíssimo, tanto aqui na Sociedade Amiga, como também na comunidade. Ele teve uma liderança muito forte na parte cultural, dentre outras, na parte cultural, o Alberto fala depois aí que é mais próprio dele. Tudo bem, Alberto? Então vamos lá, uns 15 minutinhos dá para falar sobre o 31 de março? Tá? O que é que eu vou falar em 15 minutos? Meu nome é Alberto. Meu nome é Alberto e eu morei aqui no Tabuão, 37 anos, presidente da escola em samba, presidente da Associação de Moradores, e acabei virando vereador. Um pouco assim da minha vida aqui no Tabuão. Em relação a essa questão, tem uma coisa, eu gostaria de aprofundar mais do ponto de vista de histórico, essa questão da ditadura, como é que essas coisas surgem, assim por diante. A burguesia teve uma época que ela era democrática, ela achava que o melhor regime do mundo para ela é a democracia dela. Sua democracia. Democracia formal, baseada na Revolução Francesa, mas ela queria democracia. Aí a classe operária começou a botar as unhas de fora. Falou, não, eu sou classe operária, eu tenho minha autonomia, eu quero fazer política, eu quero lutar inclusive pelo poder. A burguesia começou a dizer no século XIX o seguinte, que diabo é isso? Construir uma democracia, não para operário ter liberdade, aí ela assim, então não dá para a gente ficar brincando de democracia não, e partiu inclusive para a forma de ditadura já no século XIX.
E nessa marcha, a burguesia negando a própria democracia que o nazismo criou, acabou surgindo com isso aí o fascismo, o nazismo em cima disso. Chegou a hora que a burguesia disse o seguinte: olha, não dá mais para segurar o capitalismo na base da democracia. Não dá, eu tenho outra opção para segurar o capitalismo, que é o fascismo. Nada de liberdade para a classe trabalhadora, nada disso. Isso aí vai atrapalhar. A classe trabalhadora tem um projeto que é até socialismo. E eu, como classe burguesa, defensora do capitalismo, não posso brincar com isso. Aí parti para o fascismo, parti para o nazismo. E foi esse foi um processo meio histórico, com uma hora dessa, valeria a pena a relevação. Em relação à questão do golpe militar aqui, nenhum golpe acontece que seja o objetivo do setor. Em determinado momento, o dono do capital falou: não, eu me interessa agora é dar um golpe. A democracia está lá. A classe trabalhadora nos anos 60, ela estava avançando na sua consciência política. Ela queria ver mudança, não era uma classe que já era revolucionária, nem o presidente da República era socialista, nem nada disso. Mas, de qualquer forma, a consciência política estava avançando. Aí nós tivemos movimentos culturais, é a época que apareceu Paulo Freire, o seu projeto. E o país estava numa ebulição, entendeu, ideológica, política, muito interessante. Tínhamos aqui o CGT, o Comando Geral dos Trabalhadores. Não deixava de ter, de existir, de certa maneira, a influência da Revolução Cubana, a que influenciava já setores da esquerda, tudo. Então havia uma... E Jango, inclusive, nessa época, ele lançou aquele negócio chamada Reforma de Base. E o que era a Reforma de Base? Fazer reformas necessárias, estruturais, para desenvolver, porque Jango não era socialista, para desenvolver o capitalismo. Eu quero desenvolver o capitalismo, mas na visão de Jango, como era de Getúlio, para desenvolver o capitalismo, você precisa melhorar a situação do povo, você precisa fazer certas reformas, você precisa melhorar a situação da classe trabalhadora. Não é por acaso que o próprio Getúlio, com todos os seus defeitos, ele avançou em relação ao direito trabalhista, já fez a questão do trabalho mínimo, a questão da previdência, uma série de medidas que ele tomou. O Jango queria isso, o Jango era um trabalhista, precisa fazer as reformas sociais, as reformas necessárias nesse país, reforma de educação, reforma agrária em particular, reforma bancária, uma série de reformas que o país precisa para desenvolver a sua economia, para se tornar um capitalismo desenvolvido, é a questão da visão desenvolvimentista, e melhorar a vida do povo. Mas aí teve o setor da sociedade, principalmente o latifundiário, de fazenda, quando falava em reforma agrária, isso é coisa de comunismo. Isso é coisa de comunista e nós não vamos brincar com isso. Então a reação dos senhores de terra foi muito grande ao projeto de reforma agrária. Foi muito grande, e como os banqueiros, reforma bancária, e aí assim por diante. E nessa época tinha aquela chamada Guerra Fria, aquela história dos Estados Unidos, colocando aqui, ele colocava a questão de onde tinha alguma coisa, algum país que não estava afinado com os Estados Unidos, para ele ali estava avançando o comunismo, assim podia, e lançava esse negócio fantasma do comunismo. Na realidade, os comunistas não sabiam que ele era tão forte assim, nos Estados Unidos, né? As forças mais atrasadas da sociedade, falavam de um movimento comunista muito forte no Brasil, os comunistas não sabiam. Nós não sabemos, a gente até brincava no movimento comunista, brincava, não estou sabendo que nós somos poderosos assim, os Estados Unidos diz que nós estamos poderosos e que precisa dar um golpe de Estado aqui para evitar essa marcha para o comunismo. Vê lá se Jango Goulart alguma vez pensou em socialismo, vê lá se alguma vez Jango Goulart pensou em comunismo. Jango Goulart era um grande fazendeiro, dono de milhares de cabeças de gado, entendeu? Todo ricaço, todo apaziguador, todo conciliador, ele não estava interessado por aquilo. Avançou sim em relação à reforma de base, é um governo interessante dentro em relação aos endereços do povo, em relação aos endereços, porque ele avançou em relação à questão da reforma de base, mas longe de achar que ele era um socialista, que ele era um comunista, assim por diante.
Mas na visão dos Estados Unidos, a visão do imperialismo americano, o Brasil estava aí, poderia ser uma segunda Cuba, e seria uma segunda Cuba muito mais poderosa por ser a primeira economia da América Latina. Aí seria muito mais perigoso. E criou-se, trabalhou isso, mandou o seu serviço secreto da CIA, mandou para cá, fazer um trabalho. Isso que significa dizer que a principal iniciativa pelo golpe militar no Brasil naqueles anos nasceu nos Estados Unidos em 62. Não significa dizer que aqui não houvesse movimentação desse sentido. Mas essa movimentação se deu paralelamente à movimentação que acontecia nos Estados Unidos. O John Kennedy reúne lá o seu coronel Vernon Guarda, que é um coronel do exército americano que lutou na Itália, ao lado de Castelo Branco e ao lado de outros generais brasileiros. Chamou esse e disse: você fala bem português, você é muito amigo de general brasileiro, você vai para o Brasil porque você dá um jeito no meio. E mandou o seu coronel para cá. Mandou o Vernon Guarda para cá. Você vai para o Brasil, se encontra com o Castelo Branco, se encontra com o Correio de Maria, se encontra com todo esse pessoal e organiza o golpe. Agora veja só, tudo isso quando o governo era socialista, não era comunista, imagina se fosse socialista. Mas essa era a verdade. Aí Kennedy fez uma reunião com o embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil, Lincoln Gordon, fez uma reunião com este coronel, que lutou na Itália junto com os generais brasileiros, fez uma reunião e decidiram que teria um trabalho que ele tinha que vir para cá, o coronel, o Vernon tinha que vir para cá para ajudar junto com os nossos generais aqui a organizar o golpe militar no Brasil. E ele veio. Foi recebido aqui no aeroporto por 13 generais, no Rio de Janeiro. Foi recebido por 13 generais, recebido assim como um erro universal, o coronel Vernon Guarda. E aí começou, se juntou aqui os outros setores, se juntou aí o Beiri, se juntou os setores golpistas internos, os generais, e começou a organização do golpe militar. Um golpe que na realidade tinha fracassado antes, porque o golpe era para ser dado mesmo, e não vingou com 61. O Jango lá no toma posse e aqui o que nós vamos dar um golpe, graças à reação de Brizola, que foi o grande líder da resistência, o golpe de 61 não funcionou, mas acabou acontecendo em 64. Então o que significa o seguinte: o golpe ele não surgiu pelo capricho dos generais, pelo capricho de alguém, surgiu porque era interesse do poder econômico nacional, era interesse da Fiesp, era interesse do latifundiário, era interesse do imperialismo americano. Se esses interesses, se não fosse o projeto dele, não haveria golpe. Golpe não sai do mercado, golpe sai de um projeto de um setor da sociedade, que no caso isso é a burguesia brasileira, principalmente aqui de São Paulo, o latifúndio e o imperialismo americano. Em cima desse processo, o golpe acaba acontecendo em 64. Como nós tínhamos alguma ilusão em relação, nós da esquerda tínhamos alguma ilusão em relação ao Jango, deixávamos tudo na mão de Jango, em relação, por exemplo, a uma possível resistência, deixamos tudo na mão de Jango. Até porque Jango dizia: eu confio muito em meus generais, confio muito no exército, e aqui não vai ter golpe coisa nenhuma, e nós, os socialistas, os comunistas, a esquerda em geral, dizia: olha, deixa com o Jango segura a peteca. E a gente, na realidade, fomos abundando em relação a essa questão da resistência, fomos usando o reboque de Jango. E quando o golpe se deu, praticamente não houve resistência. Fizemos uma greve geral, da qual eu participei na época do movimento sindical. Fizemos uma greve geral que durou muito pouco, vários de nós fomos presos, eu mesmo fui preso, isso logo, e vários de nós fomos presos, entendeu? E o golpe se deu até com uma certa tranquilidade. E aí o pessoal, os entreguistas, os traidores brasileiros, generais ou não, Juscelino inclusive, o Magalhães Pinto de Minas, já entraram em contato com os Estados Unidos, entraram em contato mesmo da mesma noite.
noite, 31 de março, olha, está dando tudo certo aqui, não tem problema, pode surgir alguma resistência em Rio Grande do Sul, mas aqui, assim, falava assim, dando satisfação aos Estados Unidos, a Casa Branca. Olha, a Casa Branca passou a noite toda de 31 para o dia 1º, sendo informada de cada passo que ela dava aqui. Que os golpistas davam, como quem diz, vamos dar informação para os nossos senhores do norte. Era essa a questão. Nossa satisfação para os nossos senhores do norte. Afinal de contas, um golpe sem eles nem aconteceria. Porque não se pode falar que nenhum golpe que aconteceu na América do Sul aconteceria com o apoio dos Estados Unidos. E antes de tudo eles contavam o seguinte: nós queremos o apoio dos Estados Unidos para fazer o golpe. Os Estados Unidos para dizer, nós queremos o golpe. Isso é o apoio dos Estados Unidos, não é? E a coisa foi tão séria, como eu tenho pouco tempo para falar, a coisa foi tão séria, o nível da traição no Brasil é uma coisa muito grave. Não é uma coisa que está acontecendo agora, mas é uma coisa muito grave, muita gente não sabe sobre 64. Os Estados Unidos se comprometeram o seguinte: se o golpe militar falhar, eu posso até entrar com ação armada, com invasão armada no Brasil. Para isso, nós vamos ter que organizar uma operação gigantesca, uma operação chamada Operação, que eles colocaram lá na região de Aruba, eles colocaram essa operação lá, vários navios de guerra, destroyer, tudo isso. Olha, nós vamos, perto do golpe, a gente vai derrocar essa operação em direção ao Brasil. Se o golpe não der certo, nós entramos em ação. Então o Brasil poderia ser invadido, né, pelos Estados Unidos em 64, caso o golpe não acontecesse, com o aval, entendeu? Com a participação dos nossos generais, dos nossos traidores nacionais. Todos eles sabiam que essa operação de gradação estava a caminho. Alguns navios já estavam dirigindo já em direção, por exemplo, à bacia de Espírito Santo, navio de guerra. E os nossos generais estavam em comum acordo com isso. Contamos com vocês para uma possível invasão se o nosso movimento aqui falhar. Contamos com o imperialismo para isso. Então não é só agora, né? Está na moda a traição, não é só agora que a traição é uma coisa velha, desde o tempo de Joaquim Silvestre Leite, né? O homem que traiu Tiradentes, e vem por aí afora. A história de luta sempre tem traição pelo meio. Não acontece luta sem traição. Parece uma coisa sem um certo, parece um destino da luta. Se tem luta, alguma traição vai acontecer. Então nós poderíamos ter o nosso país invadido com aval, com a participação, em aliança com os nossos generais, em aliança com os nossos líderes civis, em aliança com a Ademar de Barros, em aliança com a Maria Espírito, em aliança com o Carlos Lacerda, em aliança com em aliança com toda essa gente, o Brasil poderia ser invadido militarmente. Vamos de acordo, vocês vêm aqui, invadem o país, porque não houve uma resistência ao golpe e não dá para a gente segurar sem o apoio de vocês. E os Estados Unidos mandaram, colocou a sua operação com uma grande quantidade de combustível, entendeu? Aviões, todo tipo do que era necessário, entendeu? Para que eles agissem em socorro dos golpistas que eram do Mas ainda sobre a questão do comportamento da ditadura, no primeiro momento não tivemos grandes torturas, por exemplo, até 67, por aí havia tortura. O Gregório Bezerra, por exemplo, foi arrastado nas ruas de Recife, atrás de um jipe, né? Ligaram o jipe, né? Um jipe soltando fumaça lá pelos seus canos, e ele amarrado atrás, sendo arrastado, até que pessoas, né, no campo religioso, pessoas fez um movimento ali, soltaram, mas foi arrastado ali. Já no dia do golpe, houve torturas, mas não houve tanto, a coisa piorou mesmo, foi a partir de 67. Porque a ditadura, o grupo Castelo Branco dizia o seguinte: a gente toma isso, direito socialista, direito esquerda, e sem a esquerda, vota todas as eleições. O próprio Carlos Lacerda acreditou nisso, Juscelino acreditou nisso, entendeu? Havia vários setores aí que estavam querendo disputar a eleição, que acreditavam. Mas
na realidade a coisa endureceu, o povo foi à rua contra o golpe. Se nós não formos em 64, no dia do golpe para a rua, nós fomos em justiça que faça a nós fomos em seguida para a rua. Voltamos ruas, nós perdemos vida, assassinados, estudando no Rio de Janeiro, perdemos vida, mas botamos milhares e milhares de pessoas na rua, a partir de 65, 66, 67, a partir de 78, com a vinda do AI-5 em seguida, foi em dezembro, foi aí que a coisa começou, a tortura começou a se acontecer de forma sistemática. Estados Unidos, tortura, matança e assim por diante. Só que o campo de tortura, não vale a pena nem descrever, teve de tudo, teve inclusive tortura de criança de 1 ano. Nós temos um relato de criança com 1 ano e 8 meses que foi torturada. Foi torturada com cigarro aceso, para o seu pai ter que se manifestar, falar da sua organização, e outras tantas crianças, mulheres grávidas. Eu mesmo conheci, quando eu estive preso aqui em São Paulo, eu conheci uma companheira do PCdoB, com 7 meses de gravidez, saiu de lá puxando de uma perna, notei que ela saiu da cela, puxando de uma perna toda torta de tanto espancamento. Tinha passado até por pau de arara, que é aquele negócio de você botar uma travessa de ferro e pendurar o indivíduo, amarrar o indivíduo, braço e perna lá, e que está torturando fios elétricos, com palmatória, assim por diante. Essa mulher chegou lá, saiu da prisão assim, toda torta, toda arrebentada. Depois encontrei ela, depois ela mostrou o menininho e falou: aqui está meu herói. Aqui está. Inclusive eu estou colocando isso no novo livro que eu estou escrevendo, eu estou tratando da ditadura de forma romanceada. Essa mulher é personagem do meu trabalho, entendeu? Em relação a essa questão. E havia até uma tal de geladeira, só para encontrar essa conversa, tinha uma tal de geladeira que era um quartinho muito miudinho, quartinho gelado, você botava o indivíduo lá dentro, soltava um som, um ruído tipo trovão, e o indivíduo lá dentro daquele quartinho. A vítima lá dentro daquele quartinho. E achava que por pouca vez soltava uma corda. No meu livro também eu trato dessa passagem, soltava uma corda, soltava um jacaré. No meu livro até eu falo em determinado momento que a cobra foi tão monstruosa quanto o torturador. Por isso a cobra acabou não ficando. Eu coloco um pouco isso, porque era uma coisa assim. Outra coisa muito usada era chamada maquininha, que tinha um apelido de pimentinha, que ele pegava aquela máquina com 2 quilos elétricos e ficava dando choque. Dava choque no pé, dava choque na vagina, dava choque em todo o corpo humano, ele dava choque. Outra coisa que eles usavam também, usava canos, empurrava cano de borracha na vagina das mulheres, entendeu? E ia por assim por dentro. Fazia também afogamento, né? Que era uma forma de você empurrar água forçada dentro do nariz do indivíduo, e ele ficava ali sendo afogado. Todas essas barbaridades acontecia. Uma das piores era o pau de arara, que o indivíduo ficava amarrado, 2 pés, ficava amarrado no braço, ficava pendurado de cabeça para baixo e apanhando e sendo picado de fios de maquininha elétrica, fios e sem falar que. E aí, né, teve gente que resistiu até a morte, teve gente que eles tiraram lá e matavam fora, depois vendiam, foi nome em combate. Aí vinha a Rede Globo e dizia: o terrorista foi morto, assim podia. Era a coisa, a mídia, principalmente a Rede Globo, era o principal canal da ditadura. A Rede Globo eu colocava, no meu livro eu coloco Monstro EV, né, que é um personagem que virou. Então, a Rede Globo vinha e dizia: olha, terrorista, o cara tinha morto lá, foi morto no porão de tortura, ali nos porões da ditadura, e não, foi morto em tiroteio, perigoso, contra, aí ainda falava contra a democracia, chamava ditadura de democracia. Então esse é um quadro, para falar sobre o que foi a ditadura. Agora a ditadura é obra de quem? É obra de quem tinha interesse nela. Quem tinha interesse nela? A classe dominante. Quem era a classe dominante? A grande burguesia industrial, grandes comerciantes, o latifúndio e associada à classe econômica imperialista, que é a classe econômica, que é a burguesia dos Estados Unidos.
Essas forças que tinham interesse, o projeto é dela. O projeto é dela. Não existe golpe que não seja um projeto de uma classe, entendeu? Da classe dominante. Se a classe dominante não tem interesse em golpe, não tem golpe. Se ela tem interesse, acha que é hora do golpe, entendeu? Ela prepara o golpe. Isso aí vem acontecendo. Agora nós estamos vivendo uma fase no mundo em que a classe dominante, entendeu? Principalmente na sua expressão imperialista dos Estados Unidos, tá bom, entendeu? Está com o propósito, inclusive, de dominar, colonizar, recolonizar a nossa América Latina, recolonizar a nossa América, montar a sua ditadura colonial através de um ditador global chamado Trump. Esse é o projeto que vai colocar aos pobres uma certa segurança ferida, tinha o imperialismo alemão, ele tem que ir avançando, tem que obter colônias, assim como os outros, nós vamos ter que obter colônias, nós vamos ter que ir avançando, e o mundo acabou tendo que se revoltar, tendo que lutar contra aquele império, que é o império nazista. Qual é a versão nova do que foi a Alemanha, as devidas adequações hoje? São os Estados Unidos, através de Trump, que vem aí. Então é isso. E nós estamos vivendo um momento muito delicado, isso valeria uma discussão muito grande. O neofascismo está avançando. Felizmente está começando a sua existência, mesmo dentro dos Estados Unidos, contra o seu ditador, dentro dos Estados Unidos. Essa semana mesmo houve muitas manifestações importantes em todos os estados dos Estados Unidos, estão surgindo no mundo. Felizmente está surgindo a resistência. O Irã está correto, o Irã, do seu jeito lá, está resistindo bem. Felizmente, né? Assim como aconteceu uma luta mundial contra a Hidra, há uma tendência de uma luta mundial contra o imperialismo dos Estados Unidos e o seu neo-nazifascismo. Eu não sei se acho que eu passei mesmo, não tem jeito. O baiano fala fazer uma papel de carrasco é difícil, né? O baiano fala muito, é cumprir. Então, só para a gente apoderar, 3 das localidades que a gente quer e vai mudar o nome, 2 é direto à ditadura de 64, né? Avenida 31 de Março, que foi o dia do golpe, né? E a Castelo Branco, que é o General Castelo. Tem Mourão Filho aqui. Mourão Filho. Oi? Não, aqui tem Mourão Filho. Na Vila Flórida? Tem um monte. Mourão Filho, cara. E também a Vila Mussolina por causa do fascismo na Segunda Guerra. Começou o Vaca Armada, começou com ele. A Vaca Brava começou lá em Juiz de Fora. Ele que iniciou o movimento armado. Mas o Mourão Filho não está no ele. E além disso, ele é autor do plano Cohen, que era um plano terrorista. Ele montou uma farsa, uma mentira, um escandaloso. É o seguinte: olha, os comunistas vão tomar tudo isso, vão fazer uma série de assassinatos, porque com esse argumento eles precisavam do golpe de 37. Aí ele montou, Mourão Filho montou esse chamado plano Cohen. Isso aconteceu na Alemanha também. Você monta um plano e, por exemplo, você pode montar um plano aqui e colocar na mão da esquerda. A esquerda resolveu cometer uma série de assassinatos. A direita pode. Aliás, é coisa da direita, ela faz isso mesmo. Ela recorre a isso. História, escândalo, guerra psicológica, terror psicológico. E aí a sociedade fica coisa, dizendo, não, tem que dar golpe mesmo. Tem que dar golpe. É o chamado plano Cohen, que foi um plano montado por Mourão Filho nos anos 30 para justificar, para facilitar o golpe de 37, que fez com que Jesus se tornasse aquele ditador que foi até 45. Todos esses tipos de coisas vão e depois é homenageado com uma rua. Então, mas aqui acho que a gente podia fazer aqui o seguinte. Claro que todo mundo precisa falar, tá? Mas vamos só organizar as falas, aí o Jaime fala um pouco da lei e depois a gente vai para a palavra. Mas antes eu acho que eu cometi um erro aqui de mérito. Ninguém se apresentou. Vamos primeiro falar o nome, se ele é algum Pedro, pode ser isso. O único que se apresentou foi eu também, né? Então vamos lá, então eu sou o Lauro, tá bom? Elsa, Rosa, História. Maria José, Mazé. Ana, Elza, Luiz, Lourdes,
Murilo